Mas duas coisas, por exemplo. E quando você tem a acusação de católicos, por exemplo, da questão de que, ok, você é justificado, eles não admitem essa justificação desse jeito, mas o argumento vai ser, você é justificado e aí, por conta da sua impureza, Deus é santo, então ele não pode aceitar nada que seja impuro. Então, se você for justificado, mas internamente ainda é pecador, e ainda não passou pelo processo de santificação todo, então aí isso vai levar a doutrina do purgatório deles, por exemplo. E o outro ponto e o bendito do apóstolo, do Tiago, que fala que fé sem obras é morta. Então ele usa o exemplo de Abraão lá, até que ele usa Abraão lá, e o apóstolo Paulo usa Abraão em Romanos também. Então os dois estão usando o mesmo cara para falar aparentemente coisas diferentes. O que em tese favoreceria a ideia católica e arminiana também, de certo sentido, né? De que você precisa ter os frutos, porque senão essa justificação sozinha não vale. Sim. A justificação para o protestante ela é dupla. Dupla por quê? Porque uma é a justificação diante de Deus. Outra é a justificação diante dos homens. Isso quem vai dizer João Calvino, é a nossa doutrina, né? Lá nas Institutas, no livro 3, no capítulo 11.2, vai falar sobre a justificação pelas obras e a justificação pela fé. A justificação pela fé é diante de Deus, mas pelas obras eu me justifico diante dos homens, ou seja, eu vou mostrar para os homens que eu fui justificado. E isso não era algo desconhecido nem para os judeus. Como mostra aqui, deixa eu pegar bem aqui o versículo aqui. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, lá em Lucas 16:15. Ele vai dizer, mas Jesus lhe disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O que ele está dizendo aqui? Cristo está falando o exato contrário que Tiago falou. Tiago estava falando que existiam pessoas que achavam o seguinte, e está justificado diante de Deus, agora eu não precisava mais fazer obra nenhuma. E Tiago vai dizer o quê? Olha, você não pode ser justificado só diante de Deus, você tem que ser justificado também diante dos homens. Porque se você não apresenta os frutos da sua justificação, a sua fé vai ser igual à fé dos demônios, que é uma fé morta. Morta por quê? Porque ela não apresenta nenhum tipo de fruto. E Jesus Cristo vai reclamar com os fariseus por quê? Porque os fariseus eram o contrário. Eles achavam que fazendo as boas obras diante dos homens, eles iriam se justificar diante de Deus. Ou seja, era uma obra sem fé. Então, as duas coisas são condenadas. Olha só, Tiago fala de uma fé sem obras e Jesus Cristo está falando de uma obra sem fé. Ou seja, a obra, ela é uma justificação diante dos homens. É o que Jesus Cristo ensina. Ele diz, vocês tentam se justificar diante dos homens, mas Deus está vendo o coração de vocês. Ou seja, está vendo que vocês não têm fé. E Tiago vai falar o quê? Fala o contrário. Olha, vocês estão dizendo que tem fé, mas está faltando o fruto. Fé igual essa de vocês é igual a dos demônios. Eles também dizem que creem. Tem outros versículos também que tratam, na verdade... Entender que as obras são resultado, não são condição. O problema hoje é que se colocam as obras como condição. Isso. Uma causa, né, da justificação. A causa da justificação diante de Deus. Se você pegar Hebreus 11 vai dizer o seguinte, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho. O que é o testemunho? É aquilo que se prova de fora, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aí o que fala lá em Hebreus 11, versículo 5? Fala de Enoque. Pela fé foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, as obras servem de testemunho, elas não servem de justificação.